Bom, gente, boa noite a todas e todos. Queria agradecer também a presença de todo mundo. A Jennifer me apresentou, mas enfim, meu nome é Diana Assunção, eu sou trabalhadora da Universidade de São Paulo, também fui candidata a vereadora de São Paulo em 2016, sou dirigente do Movimento Revolucionário de Trabalhadores e também do Grupo de Mulheres Pão e Rosas. E, enfim, estou muito contente de lançar essa candidatura junto com a Maíra, que além de minha companheira de luta de muitos anos, é também minha amiga. Então a gente está aí nessa batalha há muito tempo, compartilhando essa vida em comum, né? E, na verdade, o Movimento Revolucionário de Trabalhadores está apresentando uma chapa nacional de candidatos, além da minha candidatura para deputada federal e da candidatura da Maíra para deputada estadual. O companheiro Pablito também é candidato a deputado estadual aqui em São Paulo. Em Minas Gerais, a gente está saindo com a candidatura da companheira Flávia Vale, a deputada federal, e no Rio Grande do Sul, com a companheira Val Miller, a deputada estadual. São candidaturas que se propõem ser uma voz anticapitalista em eleições que são manipuladas. Eu vou falar um pouco sobre essa manipulação, né? E a gente, como uma organização revolucionária que não tem legalidade, né, a gente teve a oportunidade de sair com candidaturas independentes por filiação democrática no PSOL, né, que nos concedeu a sua própria legenda para a gente poder levar as nossas próprias ideias, né? Ou seja, independente da gente não fazer parte desse partido, a gente poder utilizar a legenda, né, para poder barrar um pouco esse sistema eleitoral tão antidemocrático que não permite que grupos como o nosso ou que trabalhadores independentes, jovens, possam se candidatar nas eleições. Então a gente agradece também o PSOL por ceder a sua legenda. Bom, alguns companheiros falaram aqui um pouco, o Pablito tinha comentado, e também é um pouco o slogan, né, que a gente colocou aqui na nossa campanha, né, uma voz anticapitalista nessas eleições manipuladas. Por que a gente diz que são eleições manipuladas? Né, em 2016, a gente ficou bastante conhecido, o MRT e o Esquerda Diário, que é a nossa imprensa, né, o nosso portal digital, que faz parte de uma rede internacional de diários digitais, pelo combate enorme que a gente fez ao golpe institucional que ocorreu no nosso país, né, que tirou a presidente Dilma do governo, né, mas o que a gente denunciava é que era justamente um golpe para atacar mais os trabalhadores, inclusive para fazer ataques mais profundos do que o PT já vinha fazendo no seu governo, né? A gente fez uma batalha muito grande para denunciar esse golpe institucional. E o que a gente foi vendo é que esse golpe ele foi seguindo e agora nas eleições ele está se mostrando muito profundamente, né? Qual foi a continuidade do golpe institucional no nosso país? Né? Primeiro, a implementação do que era conhecido como a PEC do teto de gastos, né? Para congelar os gastos públicos e não permitir dinheiro para a saúde, para a educação, para o transporte, para a moradia, ou seja, para todos os serviços públicos, né? Depois a gente viu a lei da terceirização. Num país que já contava com mais de 14 milhões de terceirizados, na sua maioria mulheres e na sua maioria mulheres negras, né? A gente viu isso ser legalizado para todos os tipos de serviço, em todas as fábricas, em todos os lugares. Depois a reforma trabalhista, né? Tudo isso não aconteceu sem luta, né? A gente viu uma greve geral em 2017, apesar das direções das centrais sindicais, controladas inclusive pelo próprio PT e por outros partidos, para impedir que os trabalhadores organizem uma luta independente, né? Uma luta que realmente pudesse derrotar esse plano golpista que veio aí com o Temer. E agora a gente também viu, pela via do judiciário, como se avançou nessa questão, ou seja, como o judiciário passa a atuar e querer controlar as eleições. No começo do ano, o Lula foi preso, a gente denunciou essa prisão como uma prisão arbitrária, porque inclusive falavam, bom, o Lula é corrupto e tudo mais, mas a gente via vários políticos mais corruptos que faziam coisas muito mais graves do que o Lula era denunciado, inclusive naquele momento, e na realidade, numa enorme impunidade, soltos e etc. Ou seja, existia um motivo pela qual essa Operação Lava Jato estava colocada. Queria avançar no golpe institucional. Então, a prisão do Lula tem a ver com isso, né? A gente faz essa denúncia não porque a gente defenda
a política do Lula e a política do PT, mas porque a gente vê que é todo um processo bastante interessado. Então, é continuidade do golpe institucional. E agora isso é ainda mais dramático, porque justamente o Lula é o principal, né, está em primeiro lugar nas pesquisas de intenção. Então, o que significa? Que a prisão do Lula é um impedimento de milhões de brasileiros poderem ter o seu direito democrático, um direito elementar de poder decidir em quem quiser, decidir votar em quem quiser. Ou seja, quem decide isso são alguns poucos juízes que não são eleitos por ninguém, que ganham salários de, sei lá, R$100 mil, né, que tem treinamento nos Estados Unidos, inclusive, porque o imperialismo tem interesse nesse golpe institucional. Ou seja, gente que é super privilegiada e que quer decidir um dos pouquíssimos direitos que a gente tem nessa democracia, que é dos ricos e é dos juízes também. Então, a gente está fazendo essa denúncia porque essa não é uma eleição normal. A gente não pode atuar nessas eleições achando que a nossa tarefa é somente votar ou somente fazer uma campanha das candidaturas, mas entender que é um enfrentamento com o golpe institucional e é preciso defender o direito democrático das pessoas poderem votar em quem elas quiserem, mesmo que a gente não defenda o voto no PT. Agora, isso ficou ainda mais claro, né, com a resolução da ONU, que é inclusive um organismo da classe dominante, né, que disse que o governo brasileiro teria a obrigação de conceder os direitos democráticos para que o Lula fosse candidato. E até agora nada aconteceu, né? O Lula continua preso, continua uma situação bastante dramática. A gente, inclusive, essa semana, como MRT, soltou uma carta ao PSOL, né, fazendo um chamado a que o próprio PSOL coloque toda a sua força jurídica, né, para entrar na justiça, inclusive, a partir dessa liminar que foi dessa resolução da ONU, e também leve essa denúncia, tem uma visibilidade muito maior nos espaços na televisão, sejam nos debates políticos, sejam nas inserções que vão ter na televisão como um partido de esquerda. Bom, tudo isso é um combate que a gente quer fazer muito forte. A nossa candidatura está a serviço desse combate. Só que, ao mesmo tempo que a gente faz essa denúncia, a gente também diz que o PT abriu espaço para a direita. Vários políticos da direita que a gente vê aí, que foram atores do golpe institucional, estavam no próprio governo do PT, né? Então, isso é uma coisa bem clara. O PT, a gente sabe que o PT também assumiu os métodos de corrupção que são inerentes a esse sistema capitalista, inclusive acobertaram várias operações em relação à corrupção, e que também o PT atacou os trabalhadores, né? Principalmente no segundo mandato da Dilma, quando a Dilma falou que não ia fazer nenhum ataque, depois ela foi eleita e começou o plano de ajustes, né? O plano de ataques, só que ainda era muito pouco para que do que os capitalistas queriam, para poder descarregar a crise nas costas dos trabalhadores, das mulheres, da juventude. Então, a gente faz essa denúncia com essa clareza de qual é o papel do PT. Só que justamente tinha essa direita, que inclusive o PT abriu espaço, é uma direita que tem um ódio de classe muito grande contra a classe trabalhadora, contra os negros, contra os pobres, contra os imigrantes, contra as mulheres. E que, nesse momento, nas eleições, está representado pelo candidato que está em segundo lugar nas pesquisas, né, essa extrema-direita, que é o Bolsonaro. Né? É uma direita que comemora a reforma trabalhista, que é uma reforma que vai impor uma situação de humilhação, principalmente para os setores mais explorados da classe trabalhadora, que são as mulheres negras, principalmente. Né? Inclusive, na reforma trabalhista, eles colocam na reforma trabalhista que as trabalhadoras grávidas ou em amamentação, elas poderão trabalhar em lugares insalubres. Então, ou seja, estão legalizando uma situação de humilhação e uma situação de vida extrema para as trabalhadoras mulheres. E é o que também querem fazer com a reforma da Previdência, que não conseguiram implementar, porque a classe trabalhadora não está derrotada, a classe trabalhadora se levantou contra toda essa situação, mas esse é o plano. É o que querem fazer depois das eleições. Vão falar um monte de mentira para a gente, mas o que querem fazer é levar adiante esse plano de ajustes. Inclusive, isso que aconteceu na semana passada, né, um escândalo que foi a expulsão dos venezuelanos aqui do nosso país. Companheiros e companheiras, isso é o programa de governo do Bolsonaro.
diretamente. Fazer isso é o programa de governo do Bolsonaro, expulsar imigrantes do nosso país. Né? A gente vê toda a situação, né, dos imigrantes na Europa e tudo mais, e no nosso país está acontecendo isso e a gente precisa ser uma voz que denuncie essa situação. Então, o que fica claro é que deram um golpe institucional, mas para vários setores não era só pelo golpe. Querem destruir a nossa vida, querem acabar com a situação, e Bolsonaro e alguns outros candidatos que ecoam a sua voz são a voz da ditadura nesse momento. Só que o problema é que uma voz da ditadura não é enfrentada com paz e amor, como muitas vezes o PT quer fazer. Não vai ser enfrentada assim. Só pode ser enfrentada com a luta dos trabalhadores. E o PT desmoralizou a luta dos trabalhadores durante seus anos de governo, né? Porque atacou, porque governou com a direita, né? Por todo o programa que levou adiante, inclusive mantendo o pagamento da dívida pública, que é um roubo aos trabalhadores, enquanto existem 25 milhões de desempregados no nosso país. Então, é uma situação extrema que a gente precisa construir uma alternativa que supere o PT pela esquerda. Né? Então, por tudo isso, as nossas candidaturas são candidaturas de combate. Né? A gente não compartilha desse projeto político, mas a gente é intransigente na defesa do direito do povo decidir em quem votar. Né? Então, também por isso a gente coloca a necessidade, frente a esse judiciário, a gente coloca a necessidade de que exista a eleição direta para juízes, de que os juízes e os políticos ganhem o mesmo salário que uma professora, que sejam inclusive revogáveis, que os casos de corrupção sejam por júri popular, ou seja, uma forma completamente distinta de organizar a sociedade diferente do que é hoje. Né? Muita gente vai dizer, bom, mas para isso tem que mudar a Constituição. Sim, teria que mudar a Constituição, inclusive porque a nossa Constituição é uma Constituição tutelada pelos militares, que foi parte da transição pactuada, né, do que era a ditadura militar no nosso país. E para fazer uma nova Constituição, companheiros, não dá para esperar que vão ser eles por cima que vão fazer. A gente vai ter que impor, com a força da nossa mobilização, uma Assembleia Constituinte livre e soberana, que possa debater todos esses problemas, que possa lutar pelo não pagamento da dívida pública, que possa inclusive legalizar o aborto no nosso país, porque são milhares de mulheres que morrem por uma hipocrisia das cúpulas das igrejas, que querem deixar as mulheres morrendo por abortos clandestinos. A gente pode se apoiar no que foi a mobilização na Argentina esse ano também. Então, essas são as bandeiras que a gente está levantando na nossa campanha. A gente queria chamar todo mundo a fazer parte dessa batalha junto com a gente, a levar essas ideias, né? São ideias radicais para transformar essa sociedade, porque o nosso objetivo vai muito além das eleições. Vários companheiros conhecem a militância da Maíra, que não é somente um momento de eleição, está sempre na luta junto com os trabalhadores, em particular junto com os professores, né? E essa é a nossa batalha para lutar por uma voz anticapitalista, para a gente construir uma alternativa que supere o PT pela esquerda, a gente possa batalhar por um verdadeiro governo de trabalhadores, de ruptura com o capitalismo, muito diferente do que a gente vê hoje em dia, mas que seja parte de um processo revolucionário no nosso país. Obrigada, companheiras e companheiros.